exercício 23 da lista, aqui eu tenho uma função f de x, y, z igual a x quadrado mais y quadrado mais 2z quadrado menos 4xy menos 4z. Ele quer que determine o valor máximo e o valor mínimo de f em cada um desses conjuntos que eu vou listando aqui, tá? Encontrar máximo e mínimo de f. No item A, ele quer, eu vou dar nome para os conjuntos, ele quer o conjunto C1, que é o conjunto dos pontos do espaço, tais que x quadrado mais y quadrado mais z quadrado é igual a 4. Que conjunto é esse? Se olhando para essa expressão, isso aqui é uma equação de uma esfera de centro na origem raio 2, né? Então é uma esfera, mas com esse igual aqui, isso aqui é só a casca da esfera, né? Só a superfície de fora, né? Então, essa esfera, o que a gente sabe sobre ela? Uma esfera de raio 2, né? O que a gente sabe? Ela é um conjunto fechado. É um conjunto fechado, porque todos os pontos da esfera são pontos de fronteira, tá? E ele é limitado, porque é um conjunto de pontos cuja distância até a origem é 2, então é um conjunto limitado. Então, C1 é um conjunto fechado e limitado. A função f é contínua? Ela é contínua, porque... Como é que vocês sabem? O que eu poderia dizer aqui? Ela é polinomial, tá? Todas as funções polinomiais são contínuas. Então, pois é polinomial. E aí o teorema de Weierstrass garante, aqui é o Weierstrass, eu consigo garantir que f assume um máximo e um mínimo nesse conjunto C1. Então, que o problema tem solução, eu já garanti. Agora, como é que eu vou procurar, né, as soluções para o problema? O que vocês sugerem aqui? Lagrange. Aqui eu vou usar o método dos multiplicadores de Lagrange, porque eu tenho uma função que é diferenciável e eu quero o máximo ou mínimo dessa função restrita a uma condição. Eu quero pontos da esfera. Não, tá certo? Eu quero o máximo e mínimo da f restrito a esse conjunto. Então, pelo método dos multiplicadores de Lagrange, a gente vai procurar os candidatos, né? Nas soluções entre os pontos que satisfazem o quê, né? O que eu quero? Eu quero que o gradiente da f seja paralelo ao gradiente de uma g que eu ainda não defini. Quem que seria uma g? Esse lado esquerdo aqui, tá? Paralelo ao gradiente da g, e a g de x, y, z é x2 mais y2 mais z2, certo? E eu tenho também que esses pontos que eu quero tem que estar na esfera, então eu tenho que satisfazer também isso aqui. Só que antes de eu sair procurando, será que a gente está nas hipóteses do teorema?
Bom, a função g tem que ser de classe C1, ela é, né? Porque as derivadas parciais são contínuas. Função g é de classe C1. E aí, eu também preciso verificar que o gradiente da g não se anula no conjunto desses pontos aqui. Como é que é o gradiente de g mesmo? O gradiente de g é 2x, 2y, 2z. Tudo bem? Quando é que o gradiente é nulo? Só no 0, 0, 0. E o 0, 0, 0 não satisfaz essa equação aqui. Então, esse gradiente não é nulo, qualquer que seja o ponto da esfera. Tá? Qualquer que seja x, y, z pertencente a C1, que é esse conjunto aqui. Tudo bem? Bom, então isso aqui foi só para observar que eu estou nas condições do teorema e agora eu vou resolver esse sistema aqui. Esse sistema, eu vou escrever assim, o gradiente da f, da função f, tem que olhar para essa expressão, é 2x menos 4y, a derivada em relação a y é 2y menos 4x, e a derivada em relação a z é 4z menos 4. E eu quero esse vetor paralelo ao gradiente de g, que a gente já viu é 2x, 2y, 2z. Como é que eu posso procurar esses pontos aqui? Se eu escrever numa matriz, eu já vou escrever, olha, todos esses daqui tem um fator 2 que eu posso jogar fora, né? Eu posso dividir tudo por 2 e aqui também. Vou dividir tudo por 2, continua paralelo, né? Então, eu vou ter x menos 2y, y menos 4x e 2z menos 2. E aqui o x, y, z. Quando é que esses dois gradientes são paralelos? Eles são paralelos se essas duas linhas dessa matriz forem proporcionais. Tá certo? Então, e quando é que o que eu posso ter de equação para ter duas linhas proporcionais? Ah, tá certo, obrigada. Aqui é 2. Então, eu quero esta linha proporcional a esta. Ou eu posso, então, dizer que o determinante 2 por 2 menorzinho aqui é 0. Este outro determinante também é 0. Ou esse com esses dois também é 0. São 3 determinantes menores de ordem 2 iguais a 0. Tá? Então, os gradientes são proporcionais, são paralelos, né? Significa que as linhas dessa matriz são proporcionais. Isso implica que o determinante y vezes, eu estou pegando esses dois, y vezes x menos 2y menos x vezes y menos 2x é 0. Agora, se eu olhar estes dois aqui, eu vou ter z vezes y menos 2x menos y vezes 2z menos 2, também dá 0. E se eu olhar essas duas colunas aqui, a primeira e a terceira, eu vou ter x vezes z menos 2z menos 2 menos z, que multiplica x menos 2y, igual a 0. Isso tudo foi só pensando na primeira condição aqui. Tá? Depois eu ainda vou juntar aquele sistema, eu vou juntar mais essa equação. Tá? De qualquer forma, o que a gente tem aqui é que... aqui quando eu distribuir
vai cortar, vai cancelar o y vezes x e o x vezes y que aparece aqui. Então, cancela aqui, vai dar aqui menos 2y² mais 2x² é zero. E daqui o que a gente pode entender? Isso aqui equivale a dizer que x² é igual a y². Então, eu tenho ou x é igual a y, ou x é igual a menos y, tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou substituir cada uma dessas, né? Ou aqui, ou... nessas duas, elas são praticamente equivalentes. Se você substituir a condição x igual a y aqui, ou aqui, vai cair na mesma equação. Então, uma delas pode jogar fora, tá? Mas você vai substituir cada uma dessas condições numa dessas daqui e no x2 mais y2 igual, mais e2 igual a 4. Eu tenho assim, que se o x for igual ao y, eu substituo numa delas, vou chegar à conclusão que menos 3zx menos mais 2x é igual a zero, o x2 mais x2 mais z2 é igual a 4, né? Eu já substituí numa daquelas anteriores e na segunda. Daqui eu vou fatorar o x e eu vou ter menos 3z mais 2 igual a zero e substituir na de baixo, tá? Mas se o produto é zero, então, um dos fatores é zero, e aqui eu tenho duas possibilidades. Eu tenho x igual a zero, ou z igual a 2/3. Tudo bem? E substituir na de baixo. Se o x é zero, eu tenho y igual a zero também, e o z vai dar mais ou menos 2. O y é zero e o z é mais ou menos 2. Então, desta condição, eu tenho dois pontos. 0, 0, 2 e 0, 0, menos 2. Tá bom? Se o x for 2/3, você substitui aqui. É z, desculpa. Z igual a 2/3. Se o z é 2/3, você vai ter 2x², né, desta equação, eu vou ter 2x² mais 4/9 é igual a 4. Então, vai ficar que x² aqui dá 32/9, dividido por 2 dá 16/9. E eu vou ter dois valores aqui, ou x igual a 4/3, ou x igual a menos 4/3. E eu tenho quantos pontos agora? Para esta condição, eu tenho os pontos 4/3, 4/3, porque o x é igual a y, lembra? E 2/3, ou eu tenho o menos 4/3, menos 4/3 e 2/3. Tá? Então, eu tenho mais dois pontos. Então, eu tenho 4 candidatos com essa condição x é igual a y. Fazendo as contas, então essa era uma condição, e a outra possibilidade é se o x é igual a menos y. Vocês vão fazer as contas e não vai aparecer nada de novo, vai aparecer x igual a y igual a zero, e aí não aparece mais nada de interessante. Então, não tem nenhum candidato novo, tá? Não aparecem novos candidatos. E aí, o que faz agora? Eu olhei para o sistema e achei esses quatro pontos aqui, que são 4 candidatos a máximo e mínimo. São os únicos candidatos que eu consegui encontrar. Eu sei que o problema tem solução, porque o Weierstrass garante que a função assume máximo e mínimo. Então,
um desses vai ser ponto de máximo e algum vai ser ponto de mínimo. Então, eu tenho que olhar para esses 4, calcular o valor da F, tá? E aí, eu fiz as contas. O F de 002 tá lá em cima, né? Mas dá 0 mais 0, mais 8, menos 0, menos 8, tá? Dá 0. O F de 0, menos 2, fazendo as contas de novo, ó, dá 0 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 2 vezes 4, menos 4xy e menos 4z. Isso aqui dá 8 mais 8. E depois, o F dos outros 2 pontos, pela expressão da F, a gente vê que dá igual, né? Porque é o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo, mais 2 vezes o quadrado do terceiro, menos 4 vezes o primeiro pelo segundo, que tanto faz, aqui ou aqui dá o mesmo valor. E depois menos 4z, o z é o mesmo, vai dar igual, tá? Então, F desse ponto é igual ao F de menos 4 terços, menos 4 terços e 2 terços. E isso, eu fiz essas contas e deu menos 48 nonos. Tá? Então, qual é a conclusão? A conclusão é que 16 é o valor máximo da F e menos 48 nonos é o valor mínimo de F, tá? O valor máximo é 16, que é o F de 002, 00 menos 2, e o valor mínimo de F é esse menos 48 nonos, e eu tenho 2 pontos de mínimo, né? Esses 2 pontos aqui são ambos pontos de mínimo. Tudo bem? Aí, eu quero só comentar rapidamente como é que seria o item B. O item B mudou o conjunto, a função é a mesma, muda o conjunto. Então, no item B, o conjunto é o C2 igual ao conjunto dos x, y, z pertencentes a R3, tais que x2 mais y2 mais z2 é menor ou igual a 4. E agora? Como é que a gente resolve esse problema, né? Eu quero o máximo e o mínimo da função nesse conjunto que... O que tem aqui de novidade? Eu estou pegando uma esfera e todos os pontos que estão dentro dela. A esfera com o interior. Como é que a gente resolve esse problema? Eu tenho que procurar pontos críticos na parte interior e depois os possíveis pontos de máximo e mínimo na fronteira. Tá? Então, eu tenho que resolver. Isso aqui eu poderia escrever como o conjunto dos x, y, z de R3, tais que x2 mais y2 mais z2 é menor que 4, que é o interior desse conjunto, unido com o conjunto dos x, y, z pertencentes a R3, tais que x2 mais y2 mais z2 é igual a 4. Então, nesse pedaço, nesse segundo pedaço aqui, eu já fiz. É a parte que já foi feita do item A. Então, a única coisa que eu tenho que fazer é olhar se tem candidatos a máximo ou mínimo na parte interior do conjunto. Tá? E como é que eu procuro máximos e mínimos no interior do conjunto? O gradiente igual a 0. Eu procuro os pontos críticos. Tá bom? Então, só falta, né? Só falta procurar candidatos
no interior de C2, né? E como esse conjunto, o interior de C2 é um aberto de R3, então eu vou procurar por pontos críticos, tá? Os candidatos são os candidatos aqui. Neste caso, são os pontos críticos. Tá? E aí é muito simples, né? Pontos críticos você pega, você quer a del F del X igual a zero, então era 2x menos 4y igual a zero. Del F del Y igual a zero, que é 2y menos 4x igual a zero. E del F del Z igual a zero, que é 4z menos 4 igual a zero. É só resolver esse sistema aqui. Daqui sai que o Z é 1. E aqui, olha, só essas duas equações, isso aqui é um sistema homogêneo, um sistema linear homogêneo. A única solução aqui é o 0, 0. Tá? O x é 0 e y é 0. Daqui, então, eu acho só um candidato. Então, o candidato é o 0, 0, 1. E o f dele dá 2 menos 0 menos 4. Dá menos 2. Tá bom? Bom, e aí como é que conclui? A minha primeira dúvida, né, é se o problema, se eu tenho garantia de que existe máximo e mínimo para esse problema. Existe, né? Aqui é uma esfera cheia que continua sendo um conjunto fechado e limitado. E a função é contínua. Esse problema tem solução. Eu tenho agora, eu encontrei 5 candidatos. Agora eu encontrei 5 candidatos e basta comparar. Eles são os únicos, então é só comparar qual é o que tem maior valor, qual é o F máximo, qual é o F mínimo. E o que vocês acham? Eu tenho aqui F desse ponto deu menos 2, esses daqui eu tinha menos 48, 16, 0. Então, continuam os mesmos, né? Esse ponto aqui, que a gente achou, ele não é nem ponto de máximo, nem ponto de mínimo. A conclusão para esta parte B é a mesma que eu tinha aqui. Tá bom?